Vamos lá, hoje nós temos aqui no nosso PodTech, né, uma das mulheres que está no auge, né, do processo do que é empregabilidade. A gente sabe que a mulher no poder hoje está tendo uma visão muito importante, independente da área. E hoje nós temos aqui a doutora Alzira, que é a primeira mulher engenheira de pesca na história do Brasil. Está sendo uma honra para mim hoje ter que recebê-la aqui. Seja bem-vinda, professora Alzira Miranda. É com muito orgulho que a gente traz a senhora aqui no nosso PodTech. E eu queria que a senhora explicasse e se apresentasse para os nossos ouvintes, né? O que é verdadeiramente o que é a Alzira Miranda? Quem é a Alzira Miranda, né? Bom, eu sou uma amazonense que escolheu por meio do... Antigamente tinham feira de cursos, que eu acho até muito importante que haja mesmo para que as pessoas se encontrem, e tinha feira de cursos e eu escolhi fazer engenharia de pesca. E numa feira de cursos da UFAM, que acontecia lá no Olímpico, faz tempo. Isso não entrega a minha idade, mas faz bastante tempo. E eu escolhi fazer engenharia de pesca, fiz engenharia de pesca por 5 anos. Quando eu estava finalizando, eu resolvi engatar no mestrado, então eu consegui fazer mestrado. Depois que eu terminei o meu mestrado, eu fiquei por 4 anos, coordenando projetos de pesquisa no INPA. E, em paralelo, já era professora universitária, né, numa faculdade particular. E aí, na faculdade particular, eu fiquei até 2019, quando eu resolvi prestar 2 concursos, um aqui no Amazonas e um outro lá em Recife, em Pernambuco. Então, enquanto eu ainda estava como professora e coordenando projetos, o meu orientador me chamou e me colocou na parede para eu fazer doutorado. Fui fazer doutorado. Então, fiz doutorado por 4 anos e quando eu consegui finalizar o doutorado, depois de 4 anos, eu fui convidada a fazer um pós-doc em 6 meses. Então, eu saí do INPA quando eu finalizei o meu primeiro pós-doc. Mas saí do INPA, mas não deixei de caminhar na pesquisa. E aí, numa parceria INPA-Newton Lins, eu fui para lá para fazer um PNPD, que era um programa de pós-doutorado, onde eu fiquei 5 anos. Então, depois que eu fiz o primeiro em 6 meses, eu fiz um outro em 5 anos. E ainda nesse ínterim, eu continuei sendo professora e coordenadora de curso. Eu trabalhei numa universidade num centro universitário, onde eu entrei como professora para dar apenas metodologia científica, depois abriu a área de engenharia lá, e aí eu fui convidada a ser professora. Entrei no primeiro semestre como professora, no semestre seguinte já me colocaram na coordenação, e na coordenação eu passei 10 anos dentro dessa universidade, nessa centro universitário. De lá eu saí quando eu passei no concurso. Quando eu saí, infelizmente chegou a pandemia, então eu tive que esperar a pandemia para poder voltar para a sala de aula. Então, em 2021, eu fui para Presidente Figueiredo para eu assumir o concurso público de docente. Com 8 dias de assumir o concurso de docente, eu fui convidada a ser coordenadora do curso de lá. Fiquei um mandato, depois, enquanto eu estava lá, eu entrei na eleição para ser candidata à presidência do CREA, e de lá estou até agora como presidente. Voltei a concorrer na coordenação, então hoje eu sou professora e coordenadora do curso de Engenharia de Agricultura no IFAM, em Presidente Figueiredo, e aqui eu estou à frente do conselho, a primeira mulher nos 50 anos do conselho. Olha só que maravilha, né? Então é uma trajetória
né, que extensiva, mas que ao mesmo tempo, né, desbravadora, que eu costumo falar. Que bom, que maravilha. Então, um pouquinho sobre essa trajetória sua pessoal e profissional, né? A gente sabe que o mercado ele está cada vez mais competitivo, principalmente a gente falando, puxando um pouquinho a sardinha para o seu lado, que é engenharia, né, de pesca. Então, a gente sabe que esse poder que as mulheres têm hoje está cada vez mais, né, digamos, se alavancando. Mas a gente sabe que, querendo ou não, essa sua trajetória é um exemplo para todas nós, né? Não é à toa, né, que eu vou puxar aqui um pouquinho também. Acompanho a professora Alzira já tem um tempo, principalmente nessa questão da trajetória dela como docente. Até então, antes da senhora se tornar presidente do CREA, já tinha um conhecimento da senhora, né? Então, falando um pouquinho sobre essa trajetória pessoal e profissional, me diga assim, o que mais que lhe inspirou a seguir essa carreira de engenheira? O que lhe inspirou? Por que você, né, você falou um pouquinho assim, você que, desculpa, né, intimidade, mas que você falou que teve uma feira na UFAM, onde você participou dessa feira. Então, daí em diante que teve essa inspiração? Na verdade, assim, meu pai era pescador, eu morava no São Raimundo. Eu posso dizer que eu nasci olhando para a água, né? E nada mais inspirador que isso. Mas nós conversávamos muito e eu fui para uma feira de cursos e eu comecei a observar que poderia ser uma área que pudesse crescer muito e que eu ia juntar a fome com a vontade de comer, né? Eu gostava de ter conhecimentos empíricos, considerando que meu pai, ele era pescador, a mãe dele era dona de uma frota pesqueira, então, além de pescador, ele era organizador dessa frota. E desde criança eu tive muito contato com as questões voltadas para a pesca, com a ecologia que naquela época não pensava assim, mas na dinâmica de populações pesqueiras mesmo, de como que ela se comportava. E fui aprendendo isso de forma muito empírica. E isso foi me trazendo muitos questionamentos. Então eu acreditava que se eu fizesse se eu graduasse numa profissão que eu me inspirava até naquele momento, eu podia alavancar a minha vida profissional. E o mais engraçado disso é que eu me apaixonei mesmo pela engenharia de pesca. Então, se você fosse me perguntar assim, se você não fosse engenheiro de pesca, o que você seria? Eu falo assim, eu não sei. Porque eu acho que eu me achei na engenharia de pesca. Por muito tempo, até hoje, na verdade, a gente é muito questionada sobre o que um engenheiro de pesca faz. Sim. E para mim não é constrangedor falar sobre isso. Pelo contrário, para mim é uma oportunidade de popularizar essa engenharia que ela é tão pequenininha, mas que é de extrema importância para o nosso estado. Então, assim, o que eu imaginava? Que a partir do momento em que eu me formasse, eu podia ir atrás de tecnologias que pudesse alavancar ou desenvolver melhor um dos itens alimentares mais saudáveis do mundo, que nós tínhamos um clima que ajudava, nós tínhamos uma bacia que ajudava. Sim. Então a gente tinha tudo para alavancar. Então era uma profissão considerada como uma profissão do futuro e hoje ainda é considerada uma profissão do futuro, considerando que hoje pouca gente conhece e pouca gente vê a importância. Mas, apesar disso tudo, eu tenho que dizer a você que apesar de poucas pessoas ainda não conhecerem, algumas pessoas não conhecerem, a gente consegue ver que a devida importância começou a ser dada. Então vamos lá. Hoje nós temos o Ministério da Pesca e da Aquicultura. Hoje nós temos aqui no Amazonas uma Secretaria de Pesca e Aquicultura. Então, de alguma forma,
esse recurso, ele tem ajudado a desenvolver as cidades e muito o país, inclusive. Verdade. Então, conta pra gente, doutora Alzira, quais foram, então, esses desafios que a senhora enfrentou ao longo dessa trajetória para chegar na presidência do CREA? Ave Maria. Pergunta cabeluda. Mas, assim, eu acredito que tudo que é posto na nossa vida já está escrito há muito tempo. Então, tudo nessa vida tem um propósito mesmo. Então, vamos lá. Eu sou engenheira de pesca e eu falei que eu fui professora por muito tempo e eu coordenei cursos de graduação. E aí, quando eu me formei, eu fui fazer primeiro mestrado, depois doutorado e daí eu já fui para a parte acadêmica para ensinar e tal. Nesse interim, eu era convidada para gerenciar cursos. Então, eu fui coordenadora de cursos, e já falei no início, por 10 anos. Só que eu não disse que eu coordenei diversos cursos. Então, eu coordenei petróleo e gás, que nada tem a ver com a minha área. Eu coordenei engenharia ambiental, eu coordenei engenharia civil, eu coordenei engenharia de produção. Eu me formei em engenharia de segurança do trabalho. E uma coisa, ela foi puxando a outra, porque houve um momento em que eu me envolvi com a diretoria da AEP, da Associação dos Engenheiros de Pesca do Amazonas. E, embora eu tivesse uma vertente, eles diziam que eu era muito política, porque eu chegava, conversava com as pessoas, tentava resolver o problema delas, e isso e aquilo. E essa mesma dinâmica eu utilizava dentro das universidades. Então, eu tinha contato próximo com todo mundo e tentava sempre ajudar ou agilizar algum processo que fosse a mim solicitado. Isso fez com que a cada momento me dessem desafios diferentes. Então, eu fui enfrentando diferentes desafios a ponto de eu entrar para coordenar um curso que era muito numeroso, como era o caso da engenharia civil. Eu cheguei a ter mais de 2.500 alunos juntos. Então, uma única coordenadora com 2.500 pessoas, mais de 2.500 pessoas, em diferentes unidades, em diferentes turnos e dando conta. Então, para piorar um pouquinho antes de eu assumir a civil, por exemplo, eu estava no petróleo e gás, que eu cheguei a ter 2.000 alunos, que eram tecnologia em petróleo e gás. Eu cheguei a ter 2.000 alunos, então eu tinha um corpo docente muito robusto, eu tinha muita gente que me ajudava, mas eu precisava deixar o curso completamente redondinho. Então, organiza para o MEC, faz isso, faz aquilo, e procura trazer tecnologias diferentes para que esses alunos eles consigam adentrar no mercado de trabalho. Então, eu sempre tentei buscar meios para fazer com que os meus alunos eles fossem enxergados no mercado, e isso fez com que, por exemplo, para petróleo e gás, a gente chegasse a entrar em contato com empresas internacionais que foram capazes de vir a Manaus para fazer entrevista com os alunos. Então, assim, a gente tentava contato com todo mundo de forma que eu trouxesse oportunidades para dentro dos meus liderados. Isso aconteceu no petróleo e gás, com 2 ou 3 empresas grandes. Não era a Petrobras, por exemplo, que era mais conhecida, mas assim, empresas privadas, o que era mais legal. Hoje ainda tenho alunos que foram selecionados naquele momento que ainda estão dentro dessas empresas. Aí eu comecei na civil e aí tentávamos fazer coisas diferentes. Então a gente começou a fazer eventos para fazer com que os alunos começassem a ter ideia de como funcionava o mercado de trabalho. Então a gente trazia pessoas recém-formadas, trazia empresários, trazia empresas, tentava trazer conhecimento para que ele ficasse a par do que o mercado quisesse. E a cada momento a gente tentava buscar fazer coisa diferente. Então a gente tinha um corpo de docentes muito bons e que gostavam de fazer coisa diferente. Então a gente fazia competições. Olha, para tu ter uma ideia, a gente fazia competição com ponte de macarrão, ponte com
palito de picolé, de maneira que a gente pudesse estabelecer competição entre quem fazia uma mais resistente dentro de uma disciplina. A gente tentava estabelecer projetos que fomentassem a participação dos alunos, ir atrás de fazer visitas técnicas, puxava a orelha, descia para buscar os meninos dos bares, porque tu sabes que esses meninos gostam de dar as voltinhas deles, especialmente em dia que eles têm que entregar prova, para no outro dia te dar dor de cabeça para colocá-los dentro da sala para fazer prova com o professor contrariado contigo, contrariado com ele. Então eu ia sim, ia pegar pela orelha nos bares. E eu sempre estava muito conectada a esse pessoal. Então, nesse momento, a gente foi estabelecendo meio que vínculos mesmo. E como eu já tinha parte de trabalhar na associação, eu fui convidada para ser suplente de conselheiro federal. Não queria na época, eu já estava com tanta coisa para fazer, falei, não quero, fui bem relutante. Até que um amigo meu, que tinha sido subsecretário aqui no Amazonas, me chamou para conversar baixinho e falou, imagina o seguinte, se tu aceita e tu ganha evidência, não pensa na Alzira. Pensa na quantidade de engenheiros de pesca que serão lembrados, porque toda vez que tu falar Alzira, engenheira de pesca, eles vão saber que tem engenharia de pesca no Amazonas. E aí eles vão te questionar o que o engenheiro de pesca faz, qual a importância dele no mercado. Falei, bom, isso é verdade. Ele falou, Alzira, isso é uma oportunidade única. E por que eles estavam me convidando para fazer isso? Porque quem votava para conselheiro federal eram profissionais registrados no conselho. Então, vamos lá. Se eu tinha tido, em um momento da minha vida, até 2.500 alunos, em um curso, uns 2.000 em outro, e acabava sendo conhecida porque eu me metia em tudo que aparecia, eu tinha oportunidade de juntar um colégio eleitoral grande. E aí, um pouco relutante, pensei, falei, tá, vamos lá. Desafio aceito, vamos lá. E para minha surpresa, a nossa chapa ganhou. Eu não era titular, eu era suplente em 2019. Ganhamos para um mandato de 20, 21 e 22. Então, começava dia 1º de janeiro de 2020 e finalizaria em 31 de dezembro de 2022. Nesses 3 anos, chegou a pandemia. E até aí, tudo bem. Eu tinha saído do Uninorte, estava na minha casa. E até que um belo dia eu recebo uma ligação do meu titular, dizendo que ele ia precisar se ausentar e que eu deveria ir até Brasília e tal. Fui uma vez, fui outra vez. E eu falei, olha, não quero muito, porque não me sinto à vontade, eu acho que você está mais preparado para isso e tudo. Até que, na pandemia, ele foi acometido pelo Covid. E aí, Ricardo, indo para o hospital, né, para o pronto-socorro, antes de ser internado, já bem cansado, me liga e fala assim, olha, eu estou entrando agora. Não sei quanto tempo eu vou passar. Pode ser que eu passe um dia, pode ser que eu passe vários dias. E aí, agora com você. Nossa. Deu desespero? Claro, óbvio. Não sabia como conduzir. E para piorar a situação, no CONFEA, no Conselho Federal, existem comissões. E tinha uma única comissão que não tinha coordenadora adjunto. Porque todo mundo que fazia parte do conselho diretor, que não podia ser coordenador. Então, eu cheguei chegando, porque o coordenador era o meu titular. Então, eu fui a única suplente daquele momento, que já entrava na comissão como titular. Nossa. Naquele momento, nenhum outro conselheiro federal podia ser coordenador. Que peso. Então, eu digo assim, que os desafios, eles vão chegando... E assim, te vira nos 30. Então, quais foram os desafios? Foram tantos que eu não vou eleger um. Mas foi um desafio muito bom, porque assim,
Eu acho que desde a minha infância eu sou muito desafiada. E eu gosto, porque eu me entrego e vou atrás, e vou tentando e vai ter que dar certo. E eu sou uma pessoa muito temente a Deus, então tudo eu entrego a Deus, eu falo, vai dar certo, e a minha fé conduz o resto. Poxa, que bom. Então é isso que foi fazendo com que eu chegasse. Enfim, fiquei no conselho, graças a Deus Ricardo se curou, voltou depois de um tempo, e eu fiquei indo. Quando ele se curou, voltou e tá tudo bem, mas continuei indo e tal. E aí recebi o convite para ser candidata à presidência do CREA. E aí, o que me motivou a entrar nesse pleito, foi que me disseram assim, você já formou muitos profissionais, você ajudou a formar vários profissionais. O que você acha de agora você ajudá-los a adentrar no mercado de trabalho, considerando que o mercado está um pouco escasso? Faz sentido. Podemos pensar a respeito disso. Depois, aí fui, conversei com um, conversei com o outro, será que eu vou, será que eu não vou? Quer saber? Vamos. E aí aceitei. E aí começou toda a trajetória de ir, conversar, fazer campanha, conversa com um, conversa com o outro. Inicialmente eu achava que não era possível, mas quando eu comecei a fazer campanha, a gente começa a perceber a receptividade das pessoas. Isso faz com que tu acabe gerando confiança. Sim. E aí eu comecei a achar que era outro desafio que estava sendo colocado na minha mão. E aí, quando ocorreu de eu ser eleita, eu fiquei extremamente feliz. E aí, a partir daí, era entrar no dia 1º de janeiro de 2024 e provar que eu era capaz de ser uma presidente de CREA que pudesse trazer aquilo que eu me propus em fazer, que era aumentar o mercado de trabalho, e fazer com que o CREA ele fosse uma marca verdadeiramente conhecida. Não é que ele não seja, é que eu queria evidenciar ainda mais. Quando as pessoas elas conhecem e elas veem o peso da marca, elas começam a ir atrás das pessoas que estão por trás dessa marca. Exatamente. Então, foi nesse sentido que eu acredito que a gente trilhou o caminho que está até hoje. Então, quando você vê, por que você começou a fazer pequenas mudanças? O que você tem feito? E aí eu já te respondo. A gente foi, inicialmente, organizar o CREA de forma que tu conseguisse trabalhar dentro daquilo que você se propunha em fazer. Então, se eu quero estabelecer peso para a marca, eu tenho que trabalhar muito bem a marca. Então, vamos lá, vamos colocar a marca em evidência. Então, muda a estratégia de comunicação, muda a estratégia de abordagem, vamos começar a mostrar para a sociedade qual é a nossa importância, vamos mostrar para o profissional que nós estamos aqui para eles, que isso aqui é o nosso CREA, o nosso espaço, a nossa casa. Vamos estar presente em tudo que é lugar. Quando não era convidada, a gente se convidava. Quero fazer parte, quero estar presente, quero dar minha opinião. Quando eu não podia... E aí eu comecei a convidar o CREA. E aí eu comecei a dar trabalho para todo mundo, para a diretoria, para os servidores do CREA. Porque, de fato, não é a Alzira que tem que aparecer. Quem tem que aparecer é o CREA. Então, se os servidores e a diretoria estão aparecendo, os conselheiros estão aparecendo, o CREA está aparecendo. Sim. Então, hoje, foi basicamente isso que a gente trilhou e conseguiu fazer até agora, na presidência, né? Que maravilha. A gente vai dar uma pausa. Continuando aqui o nosso PodTech, que é o podcast do Centec, a nossa convidada hoje, a doutora Alzira, né? Que maravilha. E a gente vai adentrar um pouquinho falando sobre a mulher no mercado de trabalho, né? A gente sabe que esse mercado de trabalho, como eu disse, está bem competitivo, mas explique um pouquinho pra gente, né? Como é que você enxerga esse espaço da mulher, né? Como é que está o espaço da mulher nessas áreas técnicas de hoje, principalmente na área da engenharia? Como é que está esse mercado, doutora? Ele está crescente.
Na verdade, já tem um tempo que está crescente, né? A gente acredita o seguinte, que as mulheres resolveram assumir não, elas resolveram tomar posse, porque assim, o que acontece? Não é que a engenharia, ela é predominantemente masculina, mas porque quando a gente fala de engenharia, a gente vem logo na cabeça engenharia civil, obra, né? A gente não pensa em serviço, a gente pensa em obra. E aí, em obra, como que uma mulher vai atuar em obra? E atua. E atua porque não é o gênero que acusa a sua... que acusa o que é a sua capacidade técnica, na verdade. Então, existem muitas mulheres com boas capacidades técnicas, com excelentes capacidades técnicas. O que não havia era mulheres encorajadas para adentrar nesse espaço. Só que hoje a gente tem uma movimentação que está dentro das ODSs, né? Das 17 ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que foi previsto pela ONU até 2030, mas que tem fomentado uma discussão melhor ou maior em torno do objetivo de número 5, que é a igualdade de gêneros. Então, isso eu acredito que tem feito com que vários setores comecem a pensar em dar mais oportunidades para as mulheres. Isso não é fácil, mas tem acontecido. E aí, como é que as mulheres ganham espaços? Trabalhando em dobro, porque a gente precisa provar que a gente é capaz, se impondo um pouco mais, porque a gente tem que provar que nós precisamos ser respeitadas. Mas, depois que isso já está estabelecido, porque isso é só no início, as coisas fluem de maneira normal. Então, assim, o mercado está aberto para todos. O que a gente precisa, e nós mulheres, de meter a cara, de seguir em frente, porque assim, parece ser mais difícil do que é. Parece. Mas se a gente não começar a dar o primeiro passo, a gente nunca vai ter um quantitativo que seja meio a meio. E, sinceramente, hoje em dia, talvez isso esteja um pouco mais próximo da realidade, considerando que as jovens, elas estão sendo educadas para que elas tomem frente, para que elas sejam o que elas quiserem, porque a gente, e aí lá vou eu falar da minha idade, né? Mas a gente lá atrás, nós fomos culturalmente criadas para que a gente fosse um pouco mais submissa, para que a gente fosse formadora de família, que nós nascemos para casar, ter filhos, cuidar dos filhos. A gente pode ser e ter uma profissão, mas em paralelo. Quando tu decide que tu não vai seguir o caminho exatamente desta forma, isso pode se tornar um peso. Em contrapartida, é libertador poder fazer o que se quer. Então, a partir do momento em que tu deseja e tu entra e tu te dedica e que tu faz um bom trabalho, além de você estar realizando o seu sonho, você está contribuindo para que a sociedade encare isso de uma maneira bem positiva e que outras pessoas sejam inspiradas para contribuir com a sociedade da mesma forma, porque ficam encorajadas. Exato. Então, o mercado ele existe, a gente precisa adoçá-lo um pouco, então a gente precisa mostrar que as mulheres são capazes de tomar os seus devidos lugares. Não há competição entre homens e mulheres,
não precisa ter essa competição. O mercado está aí para todos os profissionais, os bons profissionais. O que a gente precisa fazer é se adequar para que cada um ocupe o seu espaço. Quando isso acontecer, todo mundo vai sair feliz. Então, o que eu desejo hoje? Eu desejo que as nossas futuras profissionais, elas se encorajem, elas acreditem que elas fizeram as escolhas certas e que daqui a pouco elas encorajarão outras mulheres, outras meninas, que os nossos espaços eles serão ocupados. A gente precisa equilibrar isso. Nós temos posicionamentos diferentes entre homens e mulheres, porque as mulheres têm os hormônios que contribuem para um determinado perfil, mas que não é único, mas é complementar dos seus colegas homens. E isso faz com que a gente consiga estabelecer uma maior entrada nas áreas e faz com que a gente consiga desenvolver melhor, e aí eu volto para a área da engenharia, desenvolver melhor aquilo que a gente se propõe em fazer. Então, eu acredito que as profissões, elas existem quando homens e mulheres se juntam, são complementares. Sim. E juntos podem desenvolver ainda mais e ainda melhor o que já se tem hoje. Perfeito. Mas falando um pouquinho assim sobre a questão da liderança, né? E falando um pouquinho sobre essa representatividade, querendo ou não, essa junção ela é muito importante, né? Mas o que significa para a senhora ser a primeira presidente do CREA Mulher, né? Você acredita que a sua posição inspira outras mulheres? Acredito que sim, sabe? É assim, para mim, eu vou brincar, mas é real. Parece um sonho mesmo. Eu nunca, durante minha infância, adolescência, juventude, eu falei, vou ser presidente do CREA. Meu sonho é ser presidente do CREA. Não, nunca, absolutamente nunca. Mas a vida é uma caixinha de surpresa, né? Então, quando me veio a oportunidade e me veio o convite, que foi subsidiado por um desafio que me levava a cumprir a promessa inicial. Quando tu és professora, fala assim, vem, tu está escolhendo a melhor profissão, tu vai ter mercado de trabalho, você fez a escolha certa. Eu tenho que dar subsídio para depois aqui, ó. Vamos, tá aqui o mercado, se encontrem e isso aí vai dar tudo certo. Então, assim, eu acredito que eu estar à frente de um CREA hoje significa muito para a sociedade, significa muito para as profissionais, porque elas se sentem representadas. Antigamente, quando se pensava em CREA, se pensava em um homem da civil sentado de paletó. E aí, de repente, tu vê uma mulher engenheira de pesca de vestido. É, no mínimo, curioso. Então, essa curiosidade faz com que as pessoas comecem a querer acompanhar mais você. E isso te desafia a fazer coisa diferente, para que as pessoas se inspirem em você e vejam que tudo nessa vida é possível. Exato. Olha só. Eu sou professora, eu coordeno um curso de graduação e sou presidente do CREA. Eu não sei o que os servidores do CREA acham, mas eu sei que, para mim, as coisas estão andando. Eu não sei se os nossos profissionais eles já conseguem enxergar o que a gente tem feito para que o nome CREA seja imponente, para que ele se sinta imponente. Mas neste 1 ano e 4 meses de mandato, é isso que eu tenho feito. É tentado inspirar pessoas, e quando a gente inspira pessoas, a gente acaba encorajando a minoria, que são as mulheres, nesse caso da engenharia, considerando que nós somos apenas 20% delas. Certo. Então, que conselho a senhora daria para essas jovens mulheres
a terem mais coragem para entrar nesse contexto, né? Principalmente puxando um pouquinho aqui para o nosso contexto da nossa instituição, que nós somos cursos técnicos. Como eu lhe disse no início, a gente vê o quantitativo de mulheres crescendo em algumas áreas Sim. que são importantes, que eram mais predominadas pelos homens do que pelas mulheres, né? Sim. Então, que mensagem que a senhora passaria para essas mulheres, para essas nossas estudantes que estão buscando esse contexto, principalmente numa área que tem uma predominância masculina? Não desista. Não desista. Você fez a escolha certa. E a partir de agora, faça valer o seu nome. Você deixou de ser apenas a fulano. Você é técnica em segurança do trabalho, fulano. E é esse nome que vai perdurar. Então, tudo que você for fazer, lembre-se, você é uma profissional, você vai responder de forma ética, de forma administrativa, de forma empresarial, de todas as formas, a tudo que fizer. Então, se você se colocou em fazer um curso técnico, seja a melhor técnica que uma empresa possa encontrar para contratar. Faça o diferente. Não faça apenas o básico. Procure sempre dar um pouquinho a mais. É esse pouquinho a mais que faz com que você seja notado de forma diferente. A diferença entre as mesmas pessoas que se formam ao mesmo tempo é zero um dia depois que ela se formou. Mas depois de um ano, aquela que buscou fazer coisas diferentes, com toda certeza, terá mais oportunidades. Então, não pare, não desista. Seja a melhor em tudo que você for fazer. Muito bem. Já pegando um ganchinho aqui da doutora Alzira, a gente vai falar um pouquinho, doutora, sobre essas iniciativas e futuro, né? Uma visão que eu costumo falar que todos nós que trabalhamos, principalmente quem está à frente, né? Seja de uma empresa, seja de uma área, de um setor, nós precisamos ter essa visão holística, né? Que é essa visão além do alcance. Aí lhe pergunto, quais são os principais projetos ou metas, né, que a senhora tem no seu mandato no CREA Amazonas, tá? Se existem iniciativas voltadas especificamente para equidade na questão do gênero, né? Tem alguma atividade dentro do CREA que valorize ou então que proporcione principalmente as mulheres nesse processo? Na verdade, a gente tem proposto alguns programas. Nós temos o Programa Mulher, que foi um programa proposto em 2019, ele ainda existe hoje, que a gente tenta fomentar o aumento da participação feminina dentro do nosso sistema, então é para trazer as mulheres para dentro do nosso sistema, é fazer com que as mulheres elas sejam cada vez mais não receptivas, mas que fazer com que as mulheres elas consigam ter voz e vez dentro do sistema, uma vez que o nosso sistema, dentro dele, acontece uma micropolítica, então a gente precisa estar presente, ter atitudes e realizar algumas atividades para que a gente fortaleça essa participação. Então a gente tem o Programa Mulher, onde a gente faz alguns debates, então a gente traz algumas palestras, a gente discute entre a gente sobre quais são as dificuldades em entrar no mercado, o que eu preciso fazer para que eu consiga me enxergar como uma profissional habilitada e pronta para isso, esse empoderamento mesmo de eu me sentir confortável em ocupar um cargo que podia ser ocupado por qualquer outra pessoa, ou um homem ou uma mulher, por que eu fui escolhida? Não é só empoderamento feminino, mas é um empoderamento mesmo da minha profissão. Um empoderamento feminino também, de dizer que eu me orgulho de ser mulher, de ser uma profissional desta área, que eu possa fazer diferença, entendeu? A gente tem
o CREA Jovem, que tem tentado trabalhar numa vertente de reunir profissionais das engenharias. A gente tem tentado fazer sempre convites para que as mulheres participem cada vez mais. Mas é claro, não adianta a gente promover diversos programas, diversos eventos, diversas atividades de uma maneira geral, se a convidada não comparecer. Sim. Então, tudo que a gente propõe em fazer no CREA, a gente propõe em fazer para todos os profissionais. Às vezes tem um evento que é voltado para o programa Mulher, às vezes a gente tem algum evento de alguma entidade que é voltado para a mulher. Seja, por exemplo, no Dia da Mulher foi até engraçado, lá no CREA, a gente convidou 2 palestrantes. Uma, ela era advogada, uma advogada bem renomada, e essa palestra estava disponível para os profissionais, para as servidoras, enfim. E o que ela estava falando era do empoderamento mesmo, de você se encontrar, de você se achar, de você buscar algo que te fortaleça enquanto pessoa, enquanto mulher, sabe? E uma palestra bem interessante, porque assim, o que a gente prevê com o empoderamento? Que você pode fazer o que você quiser. Então, se eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser empreiteira, eu posso ser empresária, eu posso ser servidora, eu posso ser empreendedora, eu posso ser inovadora, eu posso ser o que eu quiser. Então, mas para isso, eu tenho que estar cheia de mim de que eu sou capaz de fazer isso. Então, uma das palestras foi sobre isso. E a outra palestra foi como me apresentar no trabalho. Olha. E o mais engraçado disso é que eu acho que os homens nunca vão passar por isso. Vocês não têm ideia do que é isso. Não basta você falar bem. Não basta você conjugar os verbos, não basta você ter uma boa oratória, saber conversar, se portar. Você tem que estar bem vestida, você tem que estar de cabelo arrumado, você tem que estar maquiada, você tem que estar apresentável. E aí, algumas feministas, amigas minhas, falavam assim, não há necessidade disso. Dentro do nosso conselho há. Se você não estiver dentro de um parâmetro, você não é respeitado. E apesar de ser triste, é desafiador. Porque a gente começa a desenvolver habilidades de sempre estar pronta para qualquer ocasião. Então, ainda que você ache que você está desarrumada, você vai criar habilidades que vai fazer com que você esteja empoderada. Ainda que você tenha voltado de campo, eu voltei de campo hoje. E aí, tu vai para campo, tu coloca um tênis, uma bota, né? Fica mais à vontade. Sim. E aí, de repente, tu vai para uma reunião, um podcast, tu tem que estar, pelo menos, mais organizado. E você vai começando a desenvolver essas habilidades. Mas por que eu estou trazendo isso para cá? Porque ser mulher não é fácil, você sabe muito bem disso. A gente tem que controlar várias atividades com as nossas emoções. Tem dia que a gente está se sentindo legal, linda, leve, solta. Tem dia que eu não estou tão linda, leve, solta. Tem dia que eu estou um pouco mais chateada. Tem dia que o meu hormônio me fez pensar em coisas muito tristes que me deixam muito deprimidas. Mas que eu não posso passar isso para o meu liderado, especialmente quem é líder, quem é professor. Exato. Eu preciso o tempo inteiro fomentar
que a vida é sempre boa, que a vida é sempre bela, que as coisas vão dar certo. E, de fato, depois que tu aprende a ter essa habilidade, tu acaba internalizando isso e fica tudo mais fácil. Então, fica a dica para as meninas, sempre que vocês se sentirem um pouco, não desgastadas, mas como é que sem ânimo, desanimadas, em continuar a trajetória, em continuar nesta profissão, lembrem-se que você está rompendo barreiras e que há alguém que está se inspirando em você. Porque há. Exatamente. Porque há. Sempre, sempre tem. Então, para nós finalizarmos, né, querendo ou não, a gente já está chegando ao final do nosso PodTech. Então, doutora, eu queria que a senhora, já só engajando que a senhora já explicou um pouquinho para a gente, realmente a senhora inspira, né? E muito, não é pouco. Então, deixe uma mensagem para as nossas ouvintes, né? Como a gente está falando desse tema, assim, falando um pouquinho mais sobre a mulher em si, eu queria que a Alzira agora deixasse uma mensagem para as mulheres. Opa, para todas as mulheres. Todas as mulheres. Então, queridas, a minha mensagem é para que a gente nunca perca a nossa essência, embora a gente tenha que adentrar num espaço completamente masculino. Não perca a sua essência, não desista, não desanime. Todas as coisas ruins que possam parecer, todas serão compensadas à medida em que você provar, ou melhor, à medida que você conseguir se estabelecer como uma profissional e à medida que você conseguir trazer resultados de forma que outras pessoas se inspirem. Imagine, eu iniciei esse podcast falando que eu era do São Raimundo. Sim. Eu disse que eu era filha de pescador. Não disse que a minha mãe era uma dona de casa. A minha mãe era uma dona de casa. E que a minha perspectiva era muito pequena em relação à grandiosidade do cargo que eu ocupo. E hoje, algumas pessoas se inspiram em mim. Então, se eu, Alzira Miranda, vinda de São Raimundo, filha de pescador, de uma dona de casa, consigo inspirar pessoas, consigo inspirar outras mulheres, eu tenho certeza absoluta que você também inspirará. Então, não desista. Os obstáculos, eles são feitos para que a gente repense e melhore, não para que a gente desista. Desistir jamais. Então, doutora, muito obrigada. Tenho certeza absoluta que as nossas ouvintes vão levar em consideração muitas das dicas que a senhora nos passou hoje e que vocês entendam que vocês têm uma responsabilidade muito grande, principalmente puxando um pouquinho para o mercado. Dizer que vocês são fortes, que vocês são batalhadoras e tudo a gente acaba conseguindo com um jeitinho que só a mulher tem. Então, muito obrigada, né? Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, né? A gente vai estar colocando também, acompanhe as redes sociais do CREA, né? Da doutora Alzira lá, para que vocês possam acompanhar também um pouquinho do trabalho, um pouquinho modesta, né? Um pouquinho do que a doutora faz nessa questão, nesse mundão. Tá? Então, muitíssimo obrigada em nome da instituição Centec por você ter disponibilizado esse tempo, que eu sei que é bem corrido, mas que boa parte do que a senhora falou aqui vai acender os olhinhos das nossas mulheres e também nossas estudantes aqui, que eu tenho certeza que elas vão levar em consideração muita coisa. Muitíssimo obrigada. E você que nos acompanhou no nosso PodTech, muito obrigada. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, lá também no nosso Instagram, no @CentecAM, onde vocês vão poder desfrutar também um pouquinho do making of daqui do nosso PodTech. Muitíssimo obrigada e até a próxima, se Deus quiser.